Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso desejo é que realmente Deus esteja abençoando a sua vida e que essa quarta-feira seja repleta da presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, que a palavra de Deus realmente encontre morada em seu coração e possa trazer edificação para você nesta manhã. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, compartilhando sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, eu aproveito para pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, para que você se inscreva. E além de se inscrever, clique também no sininho das notificações, ative o sininho das notificações, para que você possa ser notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É muito importante você também deixar o seu like. Eu quero convidar e desafiar você a já deixar o like no início desse programa, porque fazendo assim, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e vai torná-lo visível a mais pessoas. Então, para que você não esqueça de deixar o like mais tarde, já deixa o like agora, já garante aí a sua participação deixando o seu like. E você pode ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas nesse momento. E você pode fazer isso compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Você clica aí em compartilhar e compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, mas compartilha também com 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para receber a palavra do Senhor nessa manhã. E eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida e para a vida de cada pessoa que poderá ser alcançada com essa mensagem nessa manhã, ok? Vamos então para a nossa reflexão de hoje, e hoje nós vamos estudar Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. Nós estamos numa nova série no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, e cada dia a gente reflete sobre alguns versículos, e hoje nós vamos ler e refletir a partir dos versículos 21 a 28 do capítulo 1 de Marcos. E a palavra do Senhor nos diz assim: Eles entraram em Cafarnaum, e chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si: O que é isso? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. Eu quero nessa manhã conversar um pouco com você sobre a autoridade de Jesus. Nós vemos nesse texto duas afirmações acerca da autoridade de Jesus. Primeiro, acerca do seu ensino. Segundo, acerca da sua palavra. Veja, logo no início, nós vemos que Jesus ele foi à sinagoga num dia de sábado e começou a ensinar as Escrituras. E no versículo 22 diz que todos se maravilharam com seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade. Mas o texto não termina aí. Ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, os escribas eram conhecedores das Escrituras. Como o próprio nome diz, eles escreviam, eles copiavam as Escrituras. E eles conheciam a letra, eles conheciam o texto das Escrituras, mas eles não conheciam
verdadeiramente a essência do texto. Eles não compreendiam as Escrituras, eles não compreendiam as verdades das Escrituras. Eles não conheciam o Deus das Escrituras. Por isso, eles ensinavam, mas não como quem tivesse autoridade. Eles tentavam passar o ensino das Escrituras de forma que as pessoas obedecessem, mas elas sequer conseguiam obedecer, porque elas não entendiam também. Mas Jesus chega trazendo o ensino das Escrituras de uma forma diferente. O texto diz que ele ensinava com autoridade e as pessoas reconheceram e ele ensinava de uma forma diferente, ele ensinava com autoridade. E a autoridade estava exatamente no fato de conhecer as Escrituras e ensinar as Escrituras na sua integridade. Ele não distorcia as Escrituras. Jesus não estava trazendo uma nova doutrina. Jesus não estava trazendo uma nova religião. Jesus estava trazendo a doutrina das Escrituras Sagradas, mas mostrando agora a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro sentido. Jesus ele tinha autoridade quando ensinava porque ele não apenas falava, mas ele vivia as Escrituras. Aliás, Jesus era a própria Escritura encarnada, a própria Palavra de Deus encarnada. Por isso ele tinha autoridade na forma como ele ensinava. Por isso ele tinha autoridade na forma como ele pregava a palavra de Deus. E aqui é importante destacar que nós precisamos conhecer a palavra e viver a palavra para que nós possamos também ensinar com autoridade. Não basta eu chegar aqui para você, abrir um texto da palavra, falar da palavra e eu mesmo não estar buscando viver essa palavra. Eu preciso também buscar conhecer a palavra. Eu preciso também me alimentar da palavra. Eu preciso também me fortalecer da palavra. Eu preciso também viver a palavra, obedecer a palavra, para que eu possa também ensinar com autoridade. A autoridade não está no fato de passar aquilo que eu acho sobre a palavra ou o que eu penso sobre a palavra. A autoridade está no fato de reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, e que eu tenho buscado conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. A autoridade está no fato de saber que eu tenho buscado obedecer essa palavra. E a autoridade também está no fato de que eu tenho buscado compartilhar essa palavra exatamente como ela é. Eu não tenho buscado distorcer, ao contrário, eu tenho buscado mostrar a palavra exatamente como ela é. Portanto, queridos, nós aprendemos aqui já de início que a autoridade com a qual Jesus ensinava estava relacionada ao fato de ele conhecer as Escrituras, de ele conhecer o Deus das Escrituras e de ele obedecer às Escrituras. Ele era o cumprimento das Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento, os textos do Antigo Testamento, apontavam para a vinda de Jesus, desde o Gênesis. Desde o Gênesis, capítulo 3, a gente vê Deus falando sobre a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele está falando sobre Jesus. Então Jesus, ele é anunciado desde Gênesis. E a gente vê então a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus como cumprimento das Escrituras e como complemento das Escrituras. Então Jesus é a revelação evidente, a revelação visível do amor de Deus, é a revelação evidente e visível do poder de Deus sobre a morte, do poder de Deus para salvar e para transformar o ser humano. Mas o texto continua e nos mostra também que Jesus ele tinha também autoridade sobre os espíritos imundos. A partir do versículo 23, a gente vê que tinha ali um homem possesso de um espírito impuro. E quando Jesus chega, aquele espírito, aquele demônio, ele se manifesta e ele pergunta: o que é que você está vindo fazer aqui? O Senhor vem aqui para nos destruir? E ele diz: olha, eu sei quem você é. E Jesus simplesmente o repreende, diz: cala-te e sai dele. Aquele demônio tenta resistir, provoca convulsões ali na vida daquele homem, mas ele sai porque ele obedece à autoridade de Jesus. Ele obedece à ordem de Jesus, ele obedeceu à ordem de Jesus. Jesus disse que ele deveria se calar e sair, e ele saiu.
Então, aquele homem foi liberto. Veja, havia na sinagoga, um lugar onde a palavra estava sendo pregada, um homem que estava sendo escravizado por um espírito imundo. E Jesus, ele chega, anuncia a palavra, ele prega a palavra, ele ensina a palavra e liberta também aquele homem. Jesus não veio simplesmente para trazer uma teoria, ele veio para mostrar o seu poder, o poder de libertar os cativos, o poder de perdoar pecados, o poder de salvar, o poder de ressuscitar mortos, o poder de transformar o ser humano em uma nova criatura. Então, a autoridade de Jesus estava no fato de ele ser o Filho de Deus, de cumprir a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus e cumprir a missão para a qual ele foi enviado. E então, nós podemos também perceber que no versículo número 27 diz assim: e todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si: o que é isso? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E o versículo 28 diz que logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Querido, nós também podemos pregar com autoridade. A partir do momento que nós buscamos conhecer a palavra, buscamos conhecer o Deus da palavra, buscamos obedecer a palavra e buscamos compartilhar a palavra na sua essência. Eu não sei que tipo de evangelho você tem ouvido, ou de repente que tipo de evangelho você tem pregado, ou que tipo de evangelho você tem ensinado, ou que tipo de evangelho você tem estudado, mas eu quero te convidar a estudar o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a estudar a palavra de Deus. Veja, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, compartilhando um pouco da palavra. Cada dia compartilhando uma porção da palavra, explicando a palavra. E o nosso propósito aqui é realmente trazer conhecimento da palavra para que possamos obedecer a palavra. Como é que você vai obedecer a algo que você não conhece? Como é que você vai fazer a vontade de Deus se você não conhece a Deus? Se você não lê a palavra de Deus, se você não busca conhecer as Escrituras Sagradas. Então, é preciso buscar o conhecimento. A gente não nasce com esse conhecimento. A gente busca. A gente precisa buscar, a gente precisa ler a Bíblia. Mas não basta ler a Bíblia. A gente precisa obedecer a Bíblia. A gente precisa praticar a Bíblia. A gente precisa conhecer o Deus da Bíblia. Eu lembro de uma ilustração de que havia uma apresentação num teatro, um ator famoso, e ali ele percebe que naquela plateia estava ali um pastor já idoso. E ele convida aquele pastor ao palco e ele então propõe algo àquele pastor. Primeiro, o ator ele recita o Salmo 23. E depois que aquele ator famoso recita o Salmo 23, a plateia aplaude de pé. E depois então ele dá a oportunidade àquele pastor já idoso a também recitar o Salmo 23. E depois que aquele pastor recita o Salmo 23, toda a plateia está chorando. Não houve nenhum aplauso, ninguém se colocou de pé, mas todos se curvaram e estavam chorando. E alguém então questionou, mas por que quando você, que é um ator famoso, conhecido, recitou o Salmo 23, todos aplaudiram de pé, e esse pastor já idoso, sem muito o que oferecer, depois que ele recitou o Salmo 23, todos estão aí prostrados e chorando? E aquele ator sabiamente respondeu: é porque eu conheço o Salmo do pastor, mas ele conhece o pastor do Salmo. O Salmo 23 já começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, aquele ator conhecia o texto, mas não conhecia o autor do texto, não conhecia o Deus do texto. Mas aquele pastor, já idoso, aos olhos humanos, sem ter muito o que oferecer, ele não apenas conhecia o Salmo do pastor, ele não apenas conhecia o texto sagrado, ele conhecia o Deus do Salmo. Ele conhecia o pastor do Salmo. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador
dos céus e da terra. Portanto, queridos, eu quero nessa manhã falar para você que Jesus ele tem autoridade. Ele ensinava com autoridade, ele pregava com autoridade, ele expulsava demônios com autoridade. Não simplesmente pelo fato de ser o Filho de Deus, mas por conhecer o Deus da palavra, por conhecer a palavra de Deus, por obedecer a palavra e por proclamar a palavra na sua totalidade. Proclamar a palavra com integridade. Proclamar a palavra com inteireza de coração. Portanto, você possa também buscar conhecer a palavra de Deus, o Deus da palavra, e obedecer essa palavra, de forma que você também possa ensinar essa palavra com autoridade. Talvez você hoje esteja dizendo, mas eu não conheço nada das Escrituras. Eu nunca li a Bíblia. Mas eu quero desafiar você nessa manhã a começar a ler a Bíblia. E já que nós estamos nessa série no Evangelho de Marcos, o meu convite para você é que você todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, esteja aqui conosco, lendo esse Evangelho, o Evangelho de Marcos. Você vai aprender da palavra, você vai começar a pegar o gosto pela palavra, o gosto pela leitura, você vai começar a se interessar e daqui a pouco você vai estar lendo outros textos. E se você seguir adiante, se você seguir firme nesse propósito de ler as Escrituras Sagradas, logo você terá lido toda a Bíblia. Tudo começa com o primeiro passo. Você não deve olhar e pensar o seguinte, não, mas a Bíblia é muito grande para ler toda ela. Comece dando o primeiro passo. Comece lendo o primeiro versículo, o primeiro capítulo, o primeiro livro, e você terá alegria de poder ter lido toda a Bíblia e conhecer um pouco mais do Deus da Bíblia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira, que nós possamos nesse dia ser cheios da palavra de Deus, ser cheios da presença de Deus e assim como Jesus compartilhar e ensinar a palavra com autoridade, viver de tal maneira que ao olhar para nós, as pessoas contemplem a presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Ele nos conceda um ótimo dia e se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos mais uma vez compartilhando mais uma porção da palavra de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.